Ok. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Espero que a imagem esteja legal para vocês, que não tenha nenhum problema de conexão. Vamos iniciar o evento aqui hoje, então, comemorando o Dia do Físico, dia 19/5, que é uma homenagem ao ano 1905, em que o Einstein publicou aí trabalhos que revolucionaram a física e mudaram drasticamente a maneira com que se faz física a partir disso. Então, uma data de comemoração para nós. E hoje nós vamos, então, apresentar a primeira entrevista do projeto Divulga Bingo, que é um projeto de divulgação científica da Unifei, né, com apoio da ProEx. E esse projeto tem por objetivo principal fazer divulgação científica do projeto Bingo, que vai ficar claro logo mais para vocês do que se trata, mas durante a aplicação dele nós também faremos algumas divulgação científica sobre outros projetos, grandes projetos de ciência brasileiros. Então, teremos conteúdo aí sobre o acelerador de partículas Sirius, sobre os projetos de satélites do INPE, como o Amazônia 1, que virou notícia recentemente. Então, vamos aí iniciar essa nossa primeira transmissão. Caso tenhamos algum problema técnico, peço perdão, estamos estreando na plataforma. Então, primeiramente, eu sou o Pedro, estudante de Física da Universidade Federal de Itajubá, e estamos aqui com o professor Alex, pesquisador principal do projeto, e com o Vinícius, também integrante do grupo. Eu vou passar a palavra agora para o Vinícius se apresentar, e em seguida ele passa para o professor, que vai se apresentar e comentar brevemente conosco sobre sua formação, sua área de atuação e linhas de pesquisa. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius, eu sou da Física Licenciatura aqui da Unifei e novo integrante do projeto Divulga Bingo. Então, entrei hoje para participar com o pessoal e vamos começar bem essa entrevista aí falando com o professor Alex. Professor Alex, boa tarde. Boa tarde. Pudesse apresentar, falar mais um pouquinho do senhor para a gente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Quando o Alain, o professor Alain Pavan me falou do trabalho e da iniciativa de vocês, eu achei ótimo. E, de quebra, eu estou estreando a plataforma com vocês e no Dia do Físico. Putz, muito obrigado aí pela... É um presente, no final das contas, né? Que bacana. Então, eu sou graduado em Física, me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nos anos 80, e fiz o doutorado, o mestrado no INPE, numa área bem diferente da área do Bingo. Eu fiz o mestrado em Astrofísica de Altas Energias, construindo instrumento para observar a supernova 1987A em raio-x, era um detetor de raio-x. No doutorado eu mudei de área, fui trabalhar com cosmologia, também experimental, né, construindo instrumentos. E o meu doutorado foi em observações da radiação cósmica de fundo e micro-ondas. Construí instrumentos, fui para a Antártica, observei... Eu fiquei um tempo, meu doutorado de sanduíche foi um sanduíche bem extenso, né, foi um sanduíche de 2 anos e meio. Então eu fiquei mais da metade do tempo do doutorado fora, né? E acabou que isso me permitiu trabalhar com vários instrumentos interessantes, construir bastante coisa, que era uma ideia muito diferente do que eu tinha quando comecei o mestrado. Eu queria fazer física teórica, né? Então, no final, a coisa mudou bastante e meu doutorado é de 1995, e de lá para cá, basicamente, eu trabalhei com cosmologia. A gente fala que não é observacional, é experimental, porque, de fato, a gente constrói, né, os instrumentos. A observacional, o pessoal observa dados, telescópios e tudo. E, bem recentemente, eu passei um tempo fora da pesquisa, trabalhando na administração do INPE, né, durante 4 anos, e eu voltei já para me integrar ao Bingo, a convite do professor Elcio, lá da USP.
E de lá para cá eu fiz muito mais a parte de cosmologia ligada ao bingo, que é uma cosmologia que a gente fala, a cosmologia mais próxima, né, mais recente, porque os fenômenos acontecem no universo mais próximo de nós, não no universo jovem, que era o caso da radiação cósmica de fundo. A gente pega o universo bebê, né, como a gente brinca. Então, a minha carreira foi essa. Eu fiz alguns trabalhos de teoria, alguns trabalhos de fenomenologia, mas o principal, né, o foco principal da minha carreira é basicamente trabalhar com dados e preparar instrumentos para coletar dados, né? E acho que é isso. Eu estou no INPE desde que eu saí do... Eu sou carioca, né? Me formei lá, morei muito tempo fora do Rio, mas me formei no Rio, e desde que eu saí do Rio eu vim para São José, né, e estou aqui desde sempre. Saí para um doutorado, saí para a gente chama de um micro sabático, né? Eu passei um tempo trabalhando na Itália, na Universidade de Roma, e a minha base agora é o interior de São Paulo. Legal. Ok, podemos iniciar então a programação. Só explicando brevemente a quem está assistindo, nós selecionamos algumas perguntas que assim nós julgamos que seriam essenciais para que todos entendam do que se trata o projeto. Vamos questionar então o professor sobre isso, e após isso a palavra vai para vocês, e vocês então podem tirar suas dúvidas enviando suas perguntas nos comentários, e o professor vai estar respondendo vocês. Começando então com nossa primeira pergunta, um resumo: o que é o projeto do radiotelescópio Bingo? Eu até recebi algumas mensagens enquanto divulgava, de gente achando que ia ter um bingo do Dia do Físico, que ia valer prêmios. Então, o que de fato é isso? Esse acrônimo aí deu o pano para manga, né? Mas o bingo é um radiotelescópio, né? Um telescópio que coleta ondas de rádio numa faixa de frequências próxima à faixa de frequência de operação do forno de micro-ondas que a gente tem em casa, e bem próxima da banda de operação do telefone celular, da telefonia celular 3G. A gente opera entre 980 MHz e 1260 MHz. Então, o telescópio é uma versão muito grande, né, uma versão gigante, de uma dessas anteninhas que pega TV por satélite, faz comunicação por satélite na roça. É uma versão, não é do tempo de vocês, certamente, mas é uma versão muito grande de um rádio de pilha. Um radiotelescópio é uma versão gigante de um rádio de pilha. As antenas que a gente tem, né, o rádio de pilha tem uma anteninha normal, igual a antena de carro. O radiotelescópio coleta as ondas de rádio com uma antena parabólica. No caso do bingo, a estrutura toda do telescópio, ela basicamente é do tamanho de um campo de futebol. Então, o espelho primário, que é o espelho que aponta para o céu e coleta a radiação, ele tem 50 metros por 40 de diâmetro. Então, ele é basicamente um meio campo de futebol. Aí tem mais um espelho secundário e mais um conjunto de coletores de radiação. A gente se refere a elas como uma corneta, porque de fato ela tem a forma de uma corneta, né? Já brincaram que ela era uma vuvuzela gigante, né? Uma cornetona, mas de fato ela é uma corneta, tem a forma de uma corneta, só que ela é feita de anéis, né? A gente chama de corrugação, então são vários, é um denteamento dentro da corneta, que é usado para mitigar radiação espúria, que não vem direto do eixo óptico do telescópio. Então, o telescópio é um coletor de ondas de rádio, e ele vai medir o universo, né? Ele vai medir a emissão do hidrogênio neutro. Então, a física que a gente tem, né, o fenômeno físico que a gente observa, eu não sei, o pessoal aí que está no terceiro ou quarto ano de física, já viu em física moderna, mecânica quântica, vocês vão lembrar, né, que existe, né, o hidrogênio tem um elétron só, né, orbitando em torno do núcleo, e existe uma transição hiperfina que faz com que o spin do elétron esteja alinhado com o spin
do próton no centro, ou ele esteja antiparalelo. Essa transição emite uma radiação muito fraquinha, numa frequência de 1420 MHz. E como a gente sabe que quanto mais distante o objeto, né, mais deslocado para o vermelho, né, para energias mais baixas da radiação, o hidrogênio que a gente mede no universo longe de nós da galáxia está em frequências, essa emissão de 1420 MHz está em frequências mais baixas. Então, essa banda que eu falei para vocês, que opera de 980 a 1260, ela equivale a um universo com um intervalo de redshift de 0,127 a 0,45, isso em termos de idade, equivale a você olhar, nós estamos assim, quase 14 bilhões de anos depois do Big Bang. A gente vai pegar um volume entre 11 bilhões e 8 bilhões, mais ou menos. E qual que é então, o observável é isso, a física que você observa é a transição hiperfina do átomo de hidrogênio. Com isso, a gente monitora a distribuição de matéria, já que o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Embora ele esteja ionizado nessas épocas mais recentes, ainda tem hidrogênio suficiente para a gente medir esse sinal, né, do hidrogênio neutro. Lembra que a gente está falando de uma transição muito fraca. Se vocês lembrarem aí das aulas de física moderna, a ionização do átomo de hidrogênio é 13,6 eletronvolts, a energia que o fóton precisa para ionizar. Nós estamos falando de uma energia de 10 a menos 6 eletronvolts. É muito mais fraca. Muito, muito mais fraca. Então, você precisa de um telescópio, né, de um instrumento muito sensível para poder captar essa radiação. A vantagem é que o hidrogênio permeia o universo, e mesmo no universo muito mais ionizado, com galáxias e estrelas, a gente encontra bolsões ainda, principalmente fora das regiões mais quentes do núcleo de aglomerados de galáxias, onde o hidrogênio está neutro. Então, mapear o hidrogênio num volume muito grande, de uma certa forma, equivale a você traçar a história da aglomeração de matéria, da formação das estruturas do universo. Então, a gente usa o hidrogênio como um traçador dessa aglomeração de matéria. E existe um observável cosmológico que está ligado diretamente, ele é uma consequência direta das flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo, lá no começo. Existiu as perturbações de temperatura que a gente observa, elas foram acopladas com as perturbações de matéria, porque naquela época, tanto a radiação quanto a matéria estavam em equilíbrio termodinâmico, né? Estava todo mundo acoplado numa sopa, e as oscilações de temperatura e de matéria, elas eram causadas pelo mesmo fenômeno, compressão e rarefação. Quando a radiação se separou da matéria, essas oscilações de matéria ficaram congeladas, e elas foram evoluindo com o passar do tempo, com a expansão do universo, e elas são consequência das oscilações dos bárions lá atrás. Então, a gente procura hoje por oscilações acústicas de bárions, em momentos diferentes, que são consequência da oscilação dos bárions lá quando a radiação estava acoplada com a matéria, quando o universo tinha 380 mil anos. Então, o observável que a transição de 21 centímetros vai nos dar, o observável cosmológico, são as assinaturas da oscilação acústica de bárions em rádio. Ela nunca foi medida em rádio, foi medida no óptico, e ela é provavelmente, né, existe uma certa briga entre qual é o observável mais importante, mas, na verdade, vários desses observáveis cosmológicos são complementares. Então, a contagem de aglomerados de galáxias, as oscilações de bárions, as supernovas tipo 1, a relação de Tully-Fisher, a relação de Faber-Jackson, todas esses observáveis, eles são complementares para você montar um modelo de universo. Cada um vai contar uma história de um processo físico de uma determinada época, causado por uma determinada situação física. Então, a junção disso dá um quadro da cosmologia atual, que quanto mais a gente souber de todos eles, melhor. E as oscilações de bárions, como ela está ligada direto a uma escala acústica que independe, ela só depende da cosmologia. Se você fala o universo está em expansão acelerada, tem matéria escura, energia escura e matéria bariônica.
Daí para frente, você pegava uma certa distância que as ondas acústicas propagavam naquele momento e ela vai crescendo conforme a expansão do universo. É isso que a gente tenta medir, uma escala característica de aglomeração de matéria. Por que a gente faz isso? Então, mede as soluções de baryons. Para quê? Como vocês sabem, né, todo mundo está fazendo física deve ter ouvido falar que o universo tem 70 e tantos por cento de energia escura, 20 e tantos por cento de matéria escura e um pouquinhos por cento de matéria bariônica. O número atual pode variar entre 69, 27% e 4% de matéria bariônica. Depende um pouquinho dos detalhes da cosmologia, mas é dessa ordem. O número que, se a gente quiser gravar um número aproximado, é 70%, 25% e 5%. 70% energia escura, 25% matéria escura e 5% matéria bariônica. É um pouquinho diferente disso, mas é um número para a gente guardar. E esse projeto vai observar o universo justamente na transição entre o domínio da matéria, que regulava a expansão do universo, então o universo estava desacelerando por conta da matéria, e ele passou a ser dominado pela energia escura, então ele passou a acelerar num certo momento. E o bingo ele olha justamente o intervalo de redshift, ou o pedaço do universo, a época do universo onde essa transição ocorre. Então a gente tem condições de fazer uma ciência muito legal, até porque não existe nenhum outro instrumento em rádio que esteja observando nessa banda, né? E as medidas no óptico de aglomerados de galáxias, quando as oscilações de bário foram medidas, elas não têm esse intervalo grande de redshift, elas pegam volumes menores de redshift, ou para cima do intervalo do bingo, ou dentro do intervalo do bingo. Então, a gente tem assim, um conjunto de fatores que é, do ponto de vista de ciência, muito legal, porque a técnica é nova, eu vou, talvez, falar da técnica que a gente usa, né? O observável cosmológico é relevante, e o problema talvez seja o problema em aberto na física mais interessante, que é tentar caracterizar a energia escura. Então, o bingo ele começa num radiotelescópio comum, mas ele vai tentar resolver talvez o problema mais estimulante, né, que a gente tem na física hoje. É isso. É um resumo pequeno, porque a história é grande, mas é isso aí. Sim, legal, muito bacana. É muito interessante mesmo. Então já deu para ficar claro para o público, basicamente, que o bingo é um radiotelescópio que vai tentar traçar aí propriedades da matéria escura, utilizando essas oscilações acústicas bariônicas. Na sequência, não agora, mas eu gostaria que se o senhor poderia nos dar uma analogia com algum outro exemplo do que seriam essas oscilações acústicas bariônicas, para ficar mais contextualizado para o pessoal, porque talvez nós tenhamos pessoas assistindo aqui que não são da área de física. Mas aí agora eu deixo o Vinícius continuar com as perguntas. Certo. E logo em seguida nós podemos voltar nesse assunto. Beleza, então a gente sabe que o telescópio ele está em construção, né? Então, professor, a gente queria saber em que fase de construção se encontra o telescópio agora. A gente recebeu o financiamento original da FAPESP. O projeto foi aprovado em 1º de dezembro de 2016. Então, a gente fechou 4 anos agora. O projeto temático, que é o principal financiador do bingo, acaba no final desse ano. A gente vai pedir uma extensão de prazo e talvez submeta um outro projeto. Porque o estágio que a gente está agora é o estágio que deveria estar há 1 ano e pouco atrás, quando começou a pandemia. A gente está no estágio de construir a estrutura. Vai ser uma estrutura... como é que eu falo isso? Acho que a melhor referência que eu consigo dar é uma estrutura de metal, tipo uma montanha-russa. Ela vai ser uma estrutura toda de metal. Né? O espelho não é um espelho como a gente pensa, que tem uma superfície que a gente olha e vê nosso rosto. Ele vai ser um
um espelho, né, uma parabólica com uma malha de aço, né, porque o comprimento de onda que a gente mede é de 20 e poucos centímetros, até 30 centímetros, são comprimentos de onda grandes. Então, a malha que a gente usa é uma malha de 1 centímetro quadrado, então funciona basicamente como uma superfície sólida. Então, o status hoje, né, é o seguinte: a gente tem o projeto óptico para construir os espelhos completo. A gente tem as cornetas, que vão ser o coletor de radiação completo, com protótipo feito, testado e aprovado. Um protótipo de receptor, que não é exatamente o que a gente gostaria de usar, mas se precisasse ligar nesse momento e começar a observar correndo, a gente já poderia fazer, né? É um amplificador de baixo ruído, acoplado num polarizador, que é um instrumento que separa. A corneta tem uma boca esférica, ela recebe uma polarização circular. Essa polarização é separada nesse polarizador, então tem uma polarização esquerda, a polarização direita, ela sai com o vetor de rotação, né, cada um para um lado. Depois a gente analisa esses sinais num instrumento que soma e subtrai esse sinal, essa polarização à esquerda para um lado, à direita para o outro, soma e subtrai com sinal de referência. Então, isso também está pronto. O projeto de engenharia, ele está assim, em fase final, ele está discutindo detalhes, porque tem uma questão de custo que a gente precisa ainda melhorar um pouquinho, mas, essencialmente, o projeto mecânico, né, da engenharia, da estrutura, quanto vai precisar de material, né, o tempo que vai levar para construir, está pronto. A estimativa é que, uma vez que o material esteja comprado, já esteja conformado, ele seja montado, a estrutura seja montada entre 3 e 4 meses no sítio. Como não é alvenaria de concreto, a montagem é muito mais simples. Quando você coloca as fundações bem estabelecidas, as bases, os pilares e tudo, isso sobe muito rápido. E a gente está bastante avançado na parte de software para interpretar os dados. Existe ainda um buraquinho de conhecimento de como a gente vai tratar o sinal bruto, que sai dos receptores, né, passa por um separador de frequência. A gente pega um sinal que vem tudo embolado, desses 980, 1260 MHz. Esse sinal vem tudo embolado, a gente passa por um separador de frequência. O pessoal da física é um analisador de Fourier, que decompõe as frequências. E a gente depois vai trabalhar com essas diferentes bandas pequenininhas, estreitinhas de frequência. Essa programação está em fase de teste, ela está pronta, a gente está testando para otimização. Então, eu diria assim que, conceitualmente, o projeto está definido, a gente não está mexendo em mais nada, não está mudando nada. A gente tem dinheiro para colocar em pé uma boa parte dele, né? E a gente está, nesse momento, procurando recurso para pagar essa estrutura metálica, que é bastante cara por conta da quantidade de aço e alumínio que a gente usa. E, para vocês terem ideia, no começo do ano passado, o quilo de alumínio a gente pagava mais ou menos R$12, R$13. A semana passada, o fornecedor que está fazendo essas cornetas do BIM cotou está mais de 40. Então, o dinheiro que foi aprovado também, ele não é mais suficiente, porque a matéria-prima que a gente está usando subiu, assim, tipo, 3 vezes. Então, a gente está atrás de recursos, mas o estado, assim, de projeto, ele está pronto. A gente está fazendo as coisas que pode fazer com o recurso que a gente tem, que é essa parte de cornetas, polarizador, receptor. O projeto óptico foi feito pelo grupo, nós somos do zero, fizemos um projeto óptico do zero. E uma empresa de engenharia parceira já de algum tempo está trabalhando há meses nesse projeto de engenharia. A gente foi fechando os requisitos, passando. Então, eu diria assim, que se a gente tivesse o dinheiro que está faltando para comprar essa matéria-prima pronta, hoje, a gente poderia ter, pelo menos, umas 3 cornetas com software adequado, casa de controle, está funcionando antes do meio do ano que vem. Se a gente pudesse começar a construção nesse momento. Então, depende um pouquinho desse recurso adicional que a gente precisa, né, por conta desse aumento de matéria-prima. Mas a gente está...
eu achei que a gente fosse ter um impacto muito maior com essa parada da pandemia, porque o ano passado praticamente tudo fechou. Mas a gente conseguiu avançar muito na parte de software e razoavelmente bem nas coisas pequenas, que não precisa muita gente trabalhar no laboratório, que é fazer o protótipo desse receptor. Então, assim, sendo não muito otimista, eu diria que em 2 anos a gente deve ter, pelo menos, assim, uma versão simples do Bingo funcionando. Uma corneta, com as parabólicas no lugar e tudo, coletando dado em uma corneta só. Eu acho que isso não é otimista, não. É uma versão realista, talvez assim, um pouco pessimista. Otimista me dá o dinheiro hoje, daqui a um ano entrega ele funcionando. Certo, mas apesar disso tudo, a pandemia não foi tão impactante assim, né? Deu para aproveitar e agilizar outras áreas, né? Muito Exatamente, bom. foi legal a gente poder fazer isso. Ok. Então, seguindo para a próxima pergunta, para deixar claro para todos que assistem que o Bingo é uma colaboração internacional, né? Tem vários países e instituições participando desse projeto, e eu queria que o senhor citasse alguns exemplos de países que estão colaborando com o Brasil para o desenvolvimento de softwares e da parte estrutural e de tudo mais que esteja envolvido. Nesse momento, né, o Bingo é uma iniciativa que tem quase 10 anos. Né? Então, teve o envolvimento de instituições que não estão mais envolvidas, teve instituições que entraram depois. Então, no momento, né, hoje, o Bingo ele é a coordenação geral da USP, né, o Elcio Abdala, professor titular da USP, é o coordenador geral. O vice-coordenador sou eu, responsável pela construção do instrumento, da parte de cornetas, adequar o projeto óptico à eletrônica e tudo mais. E tem uma pessoa na Universidade Federal de Campina Grande, que é o Luciano Barozzi, que é o coordenador local de sítio, de interface com o governo, a governança local, né? Prefeitura, governo do estado, tudo mais. Então, são 3 pessoas, 3 instituições principais no Brasil. Aí tem o envolvimento menor em atividades menores, né? A Unifei já tem um tempinho que está entrando assim de pouco, né? Tem trabalhos aí com o pessoal da engenharia, tem esse trabalho de divulgação de vocês. A gente está tentando trazer o ITA, né, por conta de uma parte de eletrônica, de micro-ondas. Tem um envolvimento pequeno aí da Federal da Paraíba, que fica em João Pessoa, o pessoal da Federal do Cariri, e essas são iniciativas menores, mas a gente está meio que recebendo de braços abertos todo mundo que tem interesse em participar, porque a gente tem muito mais problema para resolver do que mão de obra, na verdade. Então, mão de obra especializada é sempre muito bem-vinda, né? E fora do Brasil, o parceiro assim, de primeira viagem, né? E foi onde a ideia do Bingo se originou, é a Universidade de Manchester, na Inglaterra. O conceito do telescópio é de lá e tudo, e hoje, embora o envolvimento seja bem menor do que foi há 5, 6 anos atrás, eles ainda participam muito e muito ativamente, têm muita experiência nessa parte do receptor, da parte do hardware que vai observar a emissão de hidrogênio. Então, a gente se fala, eu falo com 3 ou 4 pessoas ligadas a Manchester, ou que estão em Manchester, toda semana, às vezes 2, 3 vezes por semana, a gente se fala, se escreve bastante. Quem entrou depois, já aí em 2016, 2017, mas entrou com muito peso, como em todo o resto que está entrando, é a China. A China tem uma instituição de ponta, né, de ciência, que é a Universidade de Yangzhou, e tem uma pessoa que é muito ligada ao Elcio, da Yangzhou. Então, ele tem uma árvore de colaboradores embaixo, gente que é pós-doc, que é subordinado a ele na universidade, e mais pessoas de várias outras universidades. Então, tem 3 ou 4 universidades boas na China envolvidas. Tem o University College London, na Inglaterra, tem a Universidade KwaZulu-Natal, na África do Sul,
Tem 2 pessoas, cada uma numa instituição na Alemanha, no Max Planck Institute, se eu esqueci o nome da outra universidade. Daqui a pouco eu vou lembrar. Tem um grupo na França, pequeno, mas é ativo. Tem gente da Universidade de Roma. Tem... Assim, vamos pensar em países, né? Brasil, China, Inglaterra, África do Sul, França, Itália, Alemanha. Tem uma pessoa muito ativa na Coreia. Tem uma pessoa que estava em Manchester, está na Espanha agora, que tá, assim, é bastante ativa na parte do instrumento do receptor. Então, é uma colaboração internacional de fato, né? Com gente de, enfim, vários lugares. Legal. É bem grande, né, o número de pessoas envolvidas. Hoje nós temos mais ou menos 70 pessoas. Não é pouca gente, não. Já é complicado de coordenar 70 pessoas. Né? Imagina. Então, vamos dar sequência? Bom, a próxima pergunta é o que são, né, as oscilações bariônicas acústicas. Aí, não sei se cabe agora aquele exemplo, aquela analogia que o Pedro comentou mais cedo. Acho que é uma boa hora, né? Eu vou tentar fazer uma... Deixa eu ver, tem 2 coisas que eu acho que podem ajudar aqui. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Só um segundinho aqui. Eu tenho um vídeo que eu acho que talvez seja melhor do que eu falar ou mostrar figuras. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Share screen. Tá. Eu vou abrir aqui uma figura. Não sei se vocês conseguem ver. Agora apareceu aqui. Sim. Tá, é um vídeo do YouTube de um grupo da Espanha que trabalha bastante com observações de objetos para medir oscilações de bares no óptico. Mas a física ela é bem explicada aqui. Dá para ter uma ideia. Imagina o seguinte, que você joga uma pedra num lago, né? Essa pedra no lago gera uma onda que sai do centro. Se você jogar várias pedras, você vai ter várias ondinhas, cada uma associada a essa pedra que você jogou. Então, imagina que cada pontinho desse, que tem essa onda, é uma seção onde você tinha compressão de matéria por conta de efeito gravitacional. Então, se a gente olhar de frente essa região, né, onde a pedra caiu, ela vai gerar um círculo, né, que é essa onda que se propagou por causa da concentração inicial. Aí, se cada ponto que você coloca aí é uma galáxia, e aquele ponto original é uma flutuação de matéria da radiação de fundo, você vai ter uma distribuição de matéria que, de olho, não parece círculos. Mas, se você pegar a separação de cada galáxia com as suas vizinhas, a gente chama isso de uma função de correlação. Você pega uma distância, né, típica aí e vai medindo todas as galáxias com todas elas numa certa região. Então, trabalho danado, tem que contar todas, medir todas uma em relação à outra. Essa técnica de medida é bem conhecida, a gente consegue fazer uma função de correlação de 2 pontos, e a gente vai colocando, vai medindo essas distâncias, e a gente observa que tem um excesso, né, que aparece nessa curvinha aqui. Esse excesso, que chama o pico Ball, ele é justamente causado por deixa eu congelar aqui, por essa distância típica, né? Quando a radiação separou da matéria, na época que a radiação cósmica de fundo foi criada, essas flutuações congelaram. Então, esse excesso de matéria que foi, né, empurrado pela onda que
condensou aqui, condensou aqui, condensou por esse ciclo, ele se propaga. Só que quando você olha para o céu, isso não aparece, né, visualmente, você não vê essa aglomeração visual. Mas quando você começa a procurar a separação entre as galáxias, você percebe que é fraco, mas é bem percebido no óptico, que existe uma distância típica. Essa distância típica é o que a gente chama da distância de Ball, que aparece aqui no fundo, né, que eu falo do pico Ball. Vai aparecer aqui, né? Essa distância aqui é uma distância típica de 150 megaparsecs. Então, essa é uma distância cosmológica que você define, né, 150 megaparsecs, em função das oscilações das propriedades da radiação cósmica de fundo lá no começo do universo. Então, a escala acústica que você mede na radiação de fundo, você consegue medir, ela está associada ao pico das flutuações da radiação de fundo. Para quem está na física, aí já deve ter visto aquele espectro de potência da temperatura da radiação de fundo. Esse pico Ball está associado àquele pico primário das flutuações de temperatura da radiação de fundo. Então, é uma maneira muito robusta de você associar as flutuações de temperatura lá atrás, que você mede com satélites, né, que fizeram a cosmologia, como o WMAP, o Planck e o COPE, você associa aquelas medidas com medidas hoje, com instrumentos completamente diferentes, instrumentos no óptico, agora talvez em rádio, que vão medir um observável que ele está, cuja posição, cuja amplitude, né, a posição de 150 megaparsecs, é a amplitude aqui em umas unidades de potência, isso foi previsto lá atrás, na época da radiação de fundo. Então, essas oscilações, elas são, de fato, oscilações da matéria. E por conta da física da radiação de fundo, do universo jovem, você tem um tipo de aglomeração que acontece, né, no universo próximo. Se a física fosse um pouco diferente, se o universo tivesse uma composição diferente, ou se houvesse mais baryons ou menos baryons, esse pico de Ball apareceria de qualquer maneira, mas em uma posição diferente, com uma amplitude diferente. Então, essa é uma maneira muito consistente de você testar um modelo cosmológico hoje com observações diferentes, de processos físicos diferentes, mas com um sendo consequência do outro. Não sei se, assim, eu dei uma viajada, porque eu falei um pouco mais para física e menos para leigo, mas eu espero que tenha ficado claro essa analogia da água e do congelamento aí do círculo em relação à pedrinha. Acredito que sim, e também, logo mais, caso não tenha ficado claro, o público vai poder interagir um pouco mais. Então, basicamente, foi mostrado aí um dos objetivos principais da pesquisa com o futuro radiotelescópio Bingo, né? E a próxima pergunta e última, para que a gente possa abrir espaço para o público e não exceder o horário, quais outros eventos o radiotelescópio tem potencial para investigar? Inclusive, nós já tivemos interação nos comentários de pessoas pedindo para falar um pouco sobre as Fast Radio Bursts. Então, isso se encaixa nas perguntas, quais outros eventos o radiotelescópio terá potencial para investigar? Acabei de ver o Marcelo fala dos FRBs. O Marcelo é um colaborador do BIMB, da Federal de Campina Grande. Ele está liderando o trabalho de estimativas dos FRBs. Eu vou falar rapidamente. Legal. Porque é um fenômeno completamente diferente de oscilações de baryons, né? Eu não falei mais para trás que o BIMB é um telescópio fixo. A gente fala que ele é um telescópio de trânsito, porque ele não aponta para o céu para onde a gente quer. Ele fica parado, aponta sempre para a mesma posição do céu, e o que a gente faz é esperar o céu passar na frente do telescópio. A cada dia, na mesma hora, ele vai ver a mesma região do céu. Então, além de observar as oscilações de baryons num volume muito grande, o Bingo é um detetor fantástico para fenômenos transientes, que acontecem uma vez e depois não acontecem mais, ou acontecem com uma certa periodicidade. Os Fast Radio Bursts, particularmente, eles são um fenômeno muito recente
né, eles foram descobertos em 2007, que tem muito pouco tempo, e só foram confirmados como um fenômeno astrofísico passível de ser estudado. Ainda tem muita coisa para se aprender de FRBs, mas só na década passada agora, 2012, 2013, 2014, eles eram muito poucos. De 2017 para cá começaram a aparecer muito mais detecções, mas eles eram, até 2018, você tinha mais modelos de FRB do que detecção. Pra vocês terem uma ideia que o negócio era, né, era bem pouco conhecido. E os FRBs, o bingo vai olhar sempre a mesma região do céu. Então, se tiver eventos que são transientes, que acontecem, que repetem de novo daqui a um tempo, ou que acontece uma vez, mas que é astrofísico, um evento astrofísico, a gente tem capacidade de detectar, assim, com bastante segurança, porque vai ter sempre dados de dias anteriores e posteriores para fazer a comparação. Esse é um bônus, porque o bingo não foi pensado para isso, mas a estrutura e a eletrônica que a gente está colocando traz de graça a capacidade da gente observar a FRB. Então, ele é um segundo fenômeno que não tem nada a ver com o BAL, mas a ciência, como a gente não sabe muito bem o que causa, tem alguns modelos estranhos de fusão de estrelas de nêutrons, estrelas de quarks, os fenômenos de reconexão magnética, você torce a linha de campo até um certo ponto e a linha arrebenta e reconecta, aí solta uma rajada de energia. Fusão de estrelas de anãs brancas mais pesadas, que eventualmente poderiam gerar FRBs mais fracos. Tem alguns modelos que envolvem uma física muito nova também, que a gente conhece muito pouco das equações de estado das estrelas de nêutrons, da física do interior, né? Então, isso também é um objeto de estudo muito legal. E aí tem coisas que vão vir por tabela, que é o estudo de linhas de emissão de elementos químicos na faixa do bingo. A gente pode estudar toda a história do aglomerado de matéria, da aglomeração de matéria, entre 8 bilhões e 11 bilhões de anos, e tentar, além de colocar vínculos de energia escura, a gente tentar algumas outras análises que envolvem processos que não são gaussianos, né? Para fazer esse clustering. O universo mais recente ele é completamente não gaussiano, ele é não homogêneo e tudo, mas os processos de formação de estruturas não são muito conhecidos. Então, tem várias sugestões de que esse processo de formação de estruturas ele tem um desvio de condição gaussiana para formar estruturas. E aí tem algumas ferramentas que você pode usar para estudar essa não gaussianidade. E o bingo vai poder fazer isso com um volume muito grande também. Mas, assim, a minha visão pessoal, né, se fosse colocar o carro-chefe, é BAL, porque ele foi projetado para medir oscilações de baryons, e, na sequência, ele ganha o bônus de poder observar a Fast Radio Burst. Certo. E o que não faltam hoje são modelos para explicar as FRBs, né? Quem sabe o bingo possa filtrar alguns deles aí com a gente tem umas dados ideias observacionais. A gente tem umas ideias que talvez possa delimitar, dependendo de como a gente observar, se a gente observar repetidores ou não, a gente talvez possa contribuir até para... Existe uma proposta dentro do grupo, uma proposta de classificação. A gente tem que avançar um pouco para ver se consegue publicar essa proposta de classificação, que aí dependeria dos modelos e tudo mais. Legal. Ok, então encerramos as perguntas que nós separamos para dar uma visão geral do projeto. Eu imagino que tenha ficado claro, e caso não tenha, o chat agora está aberto para pergunta, nós vamos transmitir elas para cá para o professor responder. Todas elas, por favor, relacionadas ao tema. Só não se percam muito nas perguntas, um pouco mais próximas do tema. E, bom, tá aberto. Lembre-se que toda pergunta é uma boa pergunta, então não tenham vergonha de perguntar. E aí suas dúvidas serão esclarecidas aí pelo professor. A primeira da Aline. Está sendo exibida. Tá. Sim. A ideia é que durante o
durante essa parte de análise inicial de dados, preparação, limpeza, o que a gente fala é comissionamento do telescópio, os dados são privados da colaboração. Então, todo mundo que está na colaboração tem acesso integral aos dados. Depois de um certo período, quando a gente terminar a análise, o procedimento dessas grandes colaborações que geram dados e catálogos é o seguinte: o dado é proprietário seu, aí quando você publica esses dados, publica os artigos, você tem os produtos gerados para fazer os artigos, então são catálogos, mapas, séries temporais, espectros, isso tudo fica público no repositório, aí isso é aberto para o mundo depois. Ok. Mais uma pergunta feita pela Laís, vou exibir-la para o senhor também, perguntando onde será construído e quais foram as considerações para a escolha do local. Essa pergunta é interessante, cara. Ele vai ser construído no sertão da Paraíba, num lugar... o município chama-se Aguiar. O estado da Paraíba ele parece uma espécie de um amendoim, assim. Então, a serra divide um dos lados do estado, né, ela divide na direção norte-sul. O bingo vai ficar na parte sul dessa serra, que chama Serra da Catarina, e no município de Aguiar. E esse sítio foi escolhido depois de uma procura que começou no Uruguai. Se a gente traçar uma linha reta do primeiro sítio que a gente foi medir, dá mais de 3.000 quilômetros. Então, a gente foi catando, né, foi parando. Uruguai, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás. A Bahia a gente ia, acabou não indo, porque teve as informações que a gente precisava, sem precisar fazer a medida local, e acabou caindo na Paraíba. Assim, estrategicamente, ele poderia ser em outros lugares, mas o fato de ele estar na Paraíba, perto do Equador, com pouquíssimos outros telescópios nessa região no mundo, é muito bom. E eu tenho que falar, assim, a gente precisaria ter uma universidade ou uma instituição pública parceira. Não daria para construir esse telescópio em lugar nenhum do mundo, né, que não houvesse um envolvimento educacional de uma universidade, uma instituição de ensino e pesquisa no local. E a Federal de Campina Grande basicamente abraçou o projeto assim. Deixa eu me lembrar quando foi a primeira conversa com o Luciano Barozzi. Foi, acho que, maio de 2017. De lá para cá, a Federal de Campina Grande assumiu um papel de liderança. Então, qualquer lugar que a gente fosse fazer, na Bahia, em Goiás, né, São Paulo e Rio Grande do Sul tinha unidades do INPE. A gente foi nessas unidades para ver se poderia ficar dentro de uma unidade do INPE, teria toda a infraestrutura, mas a condição de ambiente era muito ruim. A consideração que a Laís perguntou, essencialmente tem que ser um lugar que seja livre de interferência de rádio. A gente não pode ter telefonia celular, não pode ter link, a gente fala link de rádio horizontal, né, de comunicação horizontal, e tem que ser um ambiente limpo. Idealmente, você não pode ligar um micro-ondas ali, para falar, para ser assim, bem rigoroso, você não pode ligar um micro-ondas, não pode ligar um carro a diesel, porque o carro a diesel gera interferência, e a gente já tem interferência que é impossível controlar, que são os transponders de aviões, né, que emitem para rastrear as rotas de avião, e os satélites geoestacionários, que ficam ali, estacionados naquela região, né, do Equador, em cima da região do bingo. Esse a gente não consegue evitar. Então, as considerações foram também escolher um lugar que houvesse um mínimo de contaminação de rádio que a gente pudesse evitar, tipo telefonia celular, essas coisas que eu acabei de falar. Certo. Temos uma outra pergunta aqui do João e uma pergunta recente aqui, que acabou sendo explicada aí, né? Acho que tem que ser você, Pedro, para pôr na tela. Peço perdão, a pergunta passou despercebida aqui, foi feita em primeiro lugar, mas já está sendo exibida. Do professor João Ricardo.
Uhum. Eu tenho uma visão pessoal desse ranking de importâncias, né? De um modo geral, a gente pode pensar que a pergunta principal é contribuir para a astrofísica seria medir transiente, medir fast radio burst, medir pulsares, né? Se a gente considerar que tratar da matéria escura e tratar aí das oscilações de Bariloche é também astrofísica, o ranking seria medir oscilações de Bariloche e colocar vínculos de energia escura, né? A ciência principal, porque caracterizar a energia escura talvez seja o problema mais, né, crítico em aberto na física atual. Medir e caracterizar Fast Radio Burst, que é um fenômeno que é medido, mas é muito pouco entendido, que é muito recente, a gente não sabe muito bem o que causa, seria uma contribuição gigante, e tem alguns instrumentos medindo isso hoje no mundo, tem o SHIME no Canadá, tem o Parkes na Austrália, Arecibo agora desmontou, então não está mais, mas Arecibo fez algumas medidas muito interessantes de Fast Radio Burst, o telescópio de Green Bank, na Virgínia, nos Estados Unidos. Mas são 100 e poucas medidas até agora. Então, o bingo é possível, se as contas do Marcelo estiverem corretas aí, a gente deve medir um a cada 3, 4 dias. Né? O grupo de FRB chegou a esse número. Um aluno que eu orientei no mestrado, a gente fez um trabalho mais simplificado do que o Marcelo está fazendo hoje, mas os números são muito próximos. A gente fez a estimativa de quanto poderia ver, e isso contribuiria bastante. Né? A gente como ele não foi projetado para isso, no final do ano você vai estar com 100 Fast Radio Burst detectados. Né? Então, é uma contribuição grande. E tem uma contribuição que ela é menos importante do ponto de vista de impacto científico, mas ela é essencial para estudar a radiação de fundo, que é entender as propriedades da emissão galáctica síncrotron, né, causada por elétrons no campo magnético da galáxia. Ela tem muitas peculiaridades, é uma emissão polarizada muito forte, ela depende muito da densidade de elétrons espalhada pela galáxia, e ela é um contaminador, né, é um problema grande para fazer medidas cosmológicas. Então, isso é uma ciência secundária, e não existe medida de emissão síncrona nessa faixa de frequência, até hoje. Então, a gente contribuiria com mapas de radiação síncrona numa região grande do céu, uma cobertura grande do céu, que não existe hoje na literatura. Então, isso não é uma ciência, é uma contribuição grande para um problema fundamental, mas ela é uma contribuição fundamental para você estudar um problema fundamental. Muito legal. Mais dúvidas, pessoal? Temos ainda alguns minutos. Aproveitem o tempo aí com o professor para esclarecer tudo. É interessante, então, que o bingo, no final das contas, vai acabar servindo para muito mais coisas do que foi inicialmente concebido, né? Sim. Na verdade, um instrumento desse tamanho, com essa sensibilidade, a minha visão pessoal, tem falado muito isso na reunião de gerenciamento, falando, a gente vai abrir uma caixa de Pandora quando começar a observar, porque vai ter um monte de problemas de ruído, que a gente não entende, tudo, e vai ser um aprendizado fantástico para os estudantes que estão envolvidos, para quem nunca trabalhou com instrumentação em rádio. Eu já trabalhei, mas a maior parte do pessoal está entrando nisso, vai analisar esses dados agora, vai ser um aprendizado legal para eles. Depois que todo mundo aprender e entender as limitações do instrumento, a gente vai estar com acho filé mignon, acho que é um pouco, né? Talvez não seja um filé mignon de dados, mas a gente vai estar com um conjunto de dados de excelente qualidade na mão, e aí coisas que a gente nem pensou agora, né, para as quais os dados poderiam ser usados, elas vão aparecer. Ela já tem muita coisa que estava prevista, a gente alterou algumas coisas no hardware que vão permitir investigar outras possibilidades. Eu tenho certeza que o que a gente chama de ancillary data, né, de produtos secundários do bingo,
eles vão acabar tendo um impacto muito grande também, porque é uma faixa de frequência que não é reservada para radioastronomia. O bingo observa numa faixa que é reservada para aeronavegação. Então, nunca se observou. E é uma faixa que do ponto de vista de física, é um assunto grande, talvez assunto até para uma outra live. Eu participei de um experimento em 2019 que encontrou um resultado muito estranho que não foi explicado até hoje, um excesso de emissão de galáxias, que se a gente for fazer a conta, a gente precisaria de ter 6 vezes mais galáxias no universo que a gente observa hoje. E isso foi publicado em 2011, tem 10 anos, e não existe uma explicação até hoje. É um problema em aberto, e esse aumento dessa intensidade ele acontece na faixa do bingo, bem exatamente na banda que o bingo observa. Então, a gente não vai colocar vínculos ou explicar esse problema, mas a gente vai coletar muito dado que talvez ajude a explicar também. Então, vai aparecer mais coisas do que a gente pensa agora. Muito interessante. Acaba sempre aparecendo, né? Sim. Temos mais 2 perguntas. Eu vou unir as duas, né? Primeiro, o Felipe perguntou se o bingo poderá trabalhar com interferometria. E aí, logo na sequência, o senhor poderia responder a pergunta da Aline, de quem vai ter acesso a esses dados gerados pelo bingo, os países colaboradores, e como vai ficar essa distribuição de dados. Então, a dali eu já respondi. Enquanto a gente não publica, só a colaboração tem acesso. Então, todos os países da colaboração têm acesso. Depois que a gente publicar, o mundo inteiro tem acesso. Ok, perdão. Então, só do Felipe mesmo. Do Felipe, existe, o Marcelo falou para eu comentar do Irapuru. O Irapuru é um telescópio bem mais simples, bem menor, que está sendo pensado para operar em sincronismo com o bingo. Não é exatamente o modelo de interferometria, mas o conceito é um conceito de interferometria. Então, se a gente tiver o fôlego e o fôlego financeiro, os recursos, deve colocar 4 ou 5 desses pequenos telescópios, que a gente chama de outriggers, operando próximo à região da região do bingo, em Aguiar, lá na Paraíba. Existe uma conversa para a colocação de um desses outriggers não vou lembrar a universidade agora, mas no Pará. Não lembro exatamente a instituição, peço desculpas aqui, não me fugiu agora a instituição. Em São José, a gente está reformulando, recondicionando um telescópio que foi estragado por um miniciclone que aconteceu aqui há 1 ano e meio atrás. O miniciclone deformou o telescópio inteiro, está recondicionando. Então, a ideia é que tenha, talvez, no Brasil, uns 4, talvez 5, não sei o número, vai depender desse fôlego, que a gente use para monitorar a mesma região que o telescópio principal do bingo observa e operar em modo interferométrico real é mais complicado, tem que sincronizar sinal, tem que ter um relógio super preciso, mas isso está no radar da colaboração, não é o foco principal da gente fazer isso, até porque precisa de um nível de especialidade que a gente não tem no grupo, teria que fazer as parcerias com quem já faz isso. Mas está pensado, em algum momento isso vai acontecer. Agora, com outros, só fechando a pergunta, com outros radiotelescópios que já estão em operação, tipos que eu citei, o CHIME, o Green Bank, é muito mais complicado porque o bingo ele não aponta, ele não pode fazer apontamento para uma região específica, Então, ele superpõe outras áreas, mas para sincronizar os dados com esses outros telescópios, ter um relógio de sincronismo é bem mais complicado. Então, um passo de cada vez, Eu acho que a gente consegue trabalhar com os interferômetros que a gente mesmo está fazendo, juntando com, talvez procurando alguns colegas especialistas aí que já trabalharam com isso, para fazer essa interferometria dos telescópios pensados para isso. Mas com outros instrumentos diferentes, já estão operando. Eu não sou especialista em interferometria, posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que não é viável. Ok. Bom, a gente chegou aí no horário definido para terminar a reunião. Não podemos exceder muito, porque também os alunos provavelmente têm aula agora às 7 horas. Então, vamos encerrando.
Professor, eu gostaria de agradecer pela participação. É muito importante trazer o senhor aqui na nossa primeira transmissão. E podemos marcar outras reuniões no futuro para tratar de outros assuntos relacionados ao projeto. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês aí, Pedro, Vinícius, pelo convite, pela honra de abrir aí a plataforma e o evento no Dia do Físico. E estou à disposição, né? Se alguém tiver interesse, algum aluno tiver interesse em trabalhar aí da Unifei, principalmente, o Alain Pavan está bem engajado em uma série de problemas. Tem uma outra pessoa que tem a formação em radioastronomia, é uma pessoa que conhece bem de instrumentação, que é o Gabriel Rickel. Né? E tem dois amigos de muito tempo, né? Um ex-orientado meu, que é o Agenor, e o Newton Figueiredo foi colega de doutorado, né? São pessoas assim, que eu tenho uma ligação muito grande. E tem outros colegas da Unifei, né, que já passaram por aí tudo. Hector, o Wilton. Um abraço para essa turma toda aí que eu conheço há bastante tempo. Tem um time bem forte da astronomia e astrofísica. Tem um time de primeira linha aí. Sim. Vou falar que eu sou bem mais velho do que eles, mas essa parte a gente pula, cara. Vinícius, caso você queira fazer alguma consideração final. Eu queria agradecer, né, mais uma vez, professor Alexandre, muito obrigado. Eu acho que a sua fala foi muito esclarecedora hoje e achei que foi muito bacana, não só também, né, juntando aí o Dia do Físico com o início do canal. Eu acho que as perguntas foram bem legais aí para dar o start aí no nosso canal. Foi bem bacana mesmo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Gostaria também de agradecer ao público, cada um que esteve presente aqui até o final, pela interação também com o professor. Muito obrigado pela participação. É essencial a presença de vocês aqui para que esse tipo de evento possa acontecer, para que a gente possa levar ciência para a comunidade em geral. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem das pessoas próximas de vocês.